Assisti agora há pouco um dos meus passatempos prediletos enquanto eu almoço, enquanto eu comia. É um programa que discute como reaproveitar um restaurante. O restaurante está perdido, chega um sujeito que vai apresentar uma estratégia para viabilizar aquele empreendimento, devolver-lhe excelência ou trazer-lhe excelência, algo que nunca tenha tido. Em geral, devolver-lhe excelência. Alguma coisa aconteceu no caminho da vida daquele empreendimento que reúne muitas histórias, muita humanidade, né, ao redor, diga-se assim, e isso vai, de certo modo, ser reencontrado com o auxílio do processo catártico que o debate do programa envolve, certo? Mas o interessante é que certa altura da visita em que o programa envolve, a dona do programa criticava o posicionamento apresentado pelo programa como uma crítica destrutiva. Ela falava de crítica construtiva, ela disse que estava disposta a ouvir críticas construtivas, mas que ela não estava disposta a ouvir críticas destrutivas. Isso me lembrou o quão frequentemente eu ouço essa construção crítica construtiva, crítica destrutiva. Isso sempre me ocorre como uma falácia. Eu sempre tive isto por uma gritante falácia, porque não tem nenhum sentido, correto? Ou a crítica é consistente ou não é. Se a crítica é consistente, ela é a apresentação de verdade. Então, se você que recebe a crítica é pela verdade, ela lhe constrói, ela lhe resultou construtiva. Então, nesse sentido, poder-se aplicar o adjetivo. Se você não é pela verdade, a crítica lhe antagoniza, porque você, pela mentira, pela falsidade. Consequentemente, a crítica lhe resulta antagônica, destrutiva. Então, esses adjetivos são completamente irrelevantes diante da questão primária, que é a solidez da crítica apresentada, que é a consistência da crítica posta, ou seja, do argumento envolvido na apresentação da crítica. A crítica, ela, em filosofia, quando eu faço filosoficamente referência à crítica, o que é que eu estou apresentando enquanto conteúdo? Eu estou detalhando um procedimento de dúvida, de perscrutamento para a verdade. É o exercício do questionamento em sua excelência. Isso, quando é apresentado, logicamente, envolve, claro, um convite ao encontro da verdade, ou seja, ao debate. Eu estou apresentando, quando eu apresento uma crítica, eu realizo uma crítica a alguém, eu estou ali suscitando um caminho, um convite reflexivo para o debate. Isso é crítica. Quando, por exemplo, eu tratava recentemente de uma peça argumentativa a respeito do racismo. Naquela ocasião, eu criticava a solidez, ou especificamente a fragilidade, do trabalho argumentativo. A construção dos conceitos era pobre, a pertinência, a impertinência, por assim dizer, devo até dizer, a impertinência das articulações conceituais, totalmente assodadas, totalmente apressadas, totalmente aéreas, era gritante. E eu, ao fazer isso, enquanto eu o fazia, eu apresentava exatamente como deveria ser feito. Eu apresentava o caminho da execução
Me recordo agora, me recordava, em verdade, quando eu observava, eu notava ali a lembrança da falácia na assertiva da moça durante o programa. E em certa ocasião, o sujeito pedia ali, para avaliar a comida do restaurante, pedia uma pizza. Ele pediu uma pizza e quando a pizza chegava, ele tateou a massa da pizza. E quem sabe fazer pizza conhece com precisão isso. Quem não sabe também tem uma aproximação com o tema porque come. É claro, se gosta de pizza, conhece quando está lidando com a massa crua. E ele dizia para a moça, a massa é crua, a massa é crua. Agora tu imaginas a moça do outro lado dizendo, não, a massa não é, mas a massa é crua. O que é que existe ali? É um debate sobre a realidade. É um debate sobre a realidade. Ela vai dizer, é como se ela dissesse, ela está se distanciando da apresentação do real que ele impõe, né, que ele apresenta, com o seu argumento. Olha, essa massa, ela é crua. Ela é crua por isso, por isso e por isso. E eu posso mostrar a você como é uma massa que não é crua. A garota, por outro lado, imagine esse debate, diz, a massa não é crua. A massa está no ponto, a massa está boa. Como você vai obrigar a pessoa a dizer que a massa, a reconhecer que a massa é crua? Não pode. Lembrem-se sempre disso quando vocês estiverem ali atarantados e agoniados com alguém que se faz em deslocamento do real. Tu não tens como obrigar uma pessoa que teima 2 mais 2 ser 5 a se entender 2 mais 2 sendo 4, certo? A política é insubmissa à lógica, a lógica é insubmissa à política. O espaço destas operações críticas, né, esses âmbitos filosóficos, eles não são necessariamente intercalados. Ninguém é obrigado a ratificar a verdade. Nós encontramos, vamos voltar ali para o exemplo, né? A gente encontra ali a assertiva do que é cru, a afirmação do que é cru, o conceito do que é cru, por uma organização do ponto do cozimento. E a gente faz isso para o conjunto dos alimentos. A gente prepara isso como uma depictação que a nossa linguagem faz daquilo que a gente tem pelo real. Mas isso é algo, pela realidade, né? Mas isso é algo ao qual a gente adere. Você não pode pegar aquela garota, ainda que você diga, ah não, ela sabe que é cru, mas ela vive num mundo ela teima um mundo de ficção, teima em mentir sobre a realidade. Não interessa, não interessa. Ainda que na cabeça dela, por qualquer razão, ela seja forçosamente daltônica, né? Estou aqui fazendo uma analogia com alguém que, vamos dizer, por birra, diz que azul é vermelho e vermelho é azul. Coisa da ordem. Apesar de estar vendo algo como vermelho, né, isso aqui não é um retorno ao debate das cores wittgensteiniano. Só uma reflexão sobre alguém que olhasse e visse algo na realidade, mas fervorosamente mentisse a respeito, por brio, ego ou qualquer razão. Nada em lógica toca isso. Isto aqui é um envolvimento político, de poder. Se você talvez colocasse uma arma na cabeça da garota, faria ela dizer que a massa era crua. Mas não é isso que faz a verdade dentro da composição dela. Né? Não faz. Ela mesma provavelmente sabe que a massa é crua. Por birra, ela ficciona tanto. Na ocasião, o que é que ocorre no programa? O sujeito abdica. Abdica porque foi abdicado. Né? Os proprietários do restaurante abdicaram do ímpeto de mudar, em verdade talvez nunca o tenham apresentado, e o cara diz, foda-se, eu sinto muito, não posso ajudá-los se vocês não se querem ajudados. Ele não pode obrigar o sujeito a absorver, lidar, interagir, argumentar, debater. Não é possível. E fazer crítica é debate, é fazer apresentação argumentativa, é questionar metodologicamente. Não se faz apresentação crítica, salvo você ter um dever, não é? Como o filósofo tem. O filósofo ele tem um dever para com a crítica. Então, mesmo que o sujeito seja um pé no saco, um porre, um mimado,
Apenas em casos muito extremos você pode se arrogar, abdicar da crítica, que é seu dever a expressão do melhor argumento, a expressão da crítica, quando interpelado. E o caso do programa é interessante, que ele permite também uma aproximação com essa analogia, porque o restaurante sempre pede ajuda ao cara. Ele convoca o cara, demandando, pedindo, implorando alguma ajuda, não é? Pedindo uma misericórdia, um auxílio, e o cara chega para trazer essa inflexão, essa reflexão. Isso acontece na composição do programa, faz parte do conceito do programa. E isso é também parte do processo pedagógico da responsabilidade argumentativa filosófica. É sempre fundamental entender que essas figuras de construtividade, destrutividade, elas são totalmente irrelevantes diante da excelência da composição que se apresente enquanto argumento no exercício da crítica. É isso que interessa. É isso que interessa. A crítica é sólida argumentativamente, ela encontra, assim, excelência, ela apresenta a articulação da verdade, é isso que interessa. Se você é pela verdade ou pela mentira, aí é pela não verdade, caso se queira, por há ou por não há. Se você é pela verdade ou pela não verdade, isso é prerrogativa sua. Isso é uma decisão de poder sobre você. É uma expressão da sua vontade. Isso não tem nenhuma influência sobre efetivamente o real. Sobre o real. Nesse aspecto é apenas uma decisão de fato da sua vida. Se você quer viver em mentira ou se você quer viver, ou seja, alheio ao melhor argumento, ou se você quer viver em verdade, portanto, atento ao melhor argumento, atento ao debate, atento à apresentação crítica, atento à reflexão que é detalhada. E grato também, porque quem faz uma apresentação crítica, pergunte-se desse modo. Quem faz observe desse modo, né? Quem faz uma apresentação crítica, ele está trazendo um argumento de excelência, ele está apresentando, ou pelo menos ele assim, se sinceramente se o faz, tem se apresentando um argumento de verdade. Pode ser que o sujeito esteja até equivocado na apresentação da sua crítica, mas isso vai ser encontrado onde? Dentro do debate. Então, humildemente erga a possibilidade do indivíduo estar ali trazendo uma peça, né, argumentativamente por ensejo de verdade e debata. Se você tem tanta segurança da excelência da sua posição, por que o constrangimento em debater? Por que o receio do debate? Por que o temor pelo debate? Você vai, em verdade, através do debate, fazer, se tem tanta segurança assim, um auxílio ao outro indivíduo que lhe terá o recíproco dever agora da gratidão. Porque você, inclusive, apresentou a sua réplica eficazmente. Trouxe o contra-argumento e ele se fez sólido. É um debate, é simplesmente um debate, é um convite ao debate. Ou você aceita ou não aceita, mas se você aceita, debata direito. Tenha respeito pelo debate.